Deixa eu te fazer uma pergunta sincera. E se parte da história que aprendemos estiver incompleta? Não estou falando de teorias conspiratórias mirabolantes. Estou falando de objetos reais, descobertas documentadas e artefatos analisados por cientistas, mas que simplesmente não se encaixam. Itens encontrados na camada errada do solo, objetos com tecnologia avançada demais para sua época. Peças que sugerem que civilizações antigas talvez soubessem mais do que imaginamos. Hoje você vai conhecer alguns dos artefatos históricos mais intrigantes já descobertos. Objetos que parecem estar fora do tempo e fora do lugar. E conforme avançamos, eu quero que você preste atenção em uma coisa. Não é apenas sobre o objeto em si, é sobre o que ele representa. Porque quando um artefato desafia a linha do tempo, ele desafia também a nossa compreensão da humanidade. Vamos começar com um dos mais impressionantes de todos: o mecanismo de Anticítera em 1901. Na costa da Grécia, mergulhadores que estavam explorando um naufrágio encontraram entre estátuas quebradas e destroços antigos um bloco estranho de bronze corroído. Por décadas, aquilo ficou praticamente esquecido, até que exames mais detalhados revelaram algo inacreditável: engrenagens minúsculas, encaixadas com precisão absurda. O nome dado a ele foi mecanismo de Anticítera. Datado de aproximadamente 100 anos antes de Cristo, ele é capaz de prever eclipses solares e lunares, calcular ciclos astronômicos e até acompanhar o movimento de planetas. Basicamente, um computador analógico. Agora pensa comigo. Engrenagens tão complexas só voltariam a aparecer na Europa medieval mais de 1000 anos depois. Então, como os gregos antigos desenvolveram algo tão sofisticado? Seria esse o único exemplar de uma tecnologia mais difundida que simplesmente se perdeu com o tempo? Ou será que estamos subestimando o nível científico do mundo antigo? O mais fascinante é que, após sua descoberta, cientistas usaram tomografias modernas e modelagens 3D para entender seu funcionamento. E quanto mais estudam, mais percebem o quão avançado ele realmente era. Esse artefato não apenas intriga, ele reescreve expectativas. Mas ele não é o único. Na década de 1930, arqueólogos escavando perto de Bagdá encontraram pequenos vasos de argila. Dentro deles, havia um cilindro de cobre e uma haste de ferro. O artefato ficou conhecido como Bateria de Bagdá. Alguns cientistas sugeriram que, quando preenchido com um líquido ácido, como vinagre ou suco de uva fermentado, o dispositivo poderia gerar uma pequena corrente elétrica. Sim, você ouviu certo. Eletricidade, há cerca de 2000 anos. Experimentos modernos demonstraram que réplicas do objeto realmente conseguem produzir voltagem. Mas aqui entra o ponto crucial. Não há evidência direta de que ele era usado como bateria. Alguns especialistas acreditam que poderia ter função ritualística. Outros defendem que talvez fosse usado para galvanização de metais, revestir objetos com uma fina camada de ouro, por exemplo. E se isso for verdade? Significaria que certas aplicações elétricas eram conhecidas muito antes de Benjamin Franklin empinar sua pipa durante a tempestade. Ou talvez estejamos apenas projetando conhecimento moderno em um objeto antigo. A dúvida permanece. E essa dúvida é o que mantém o mistério vivo. O próximo objeto é conhecido como London Hammer. Em 1936, no Texas, um casal fazia uma caminhada quando encontrou uma rocha incomum. Ao quebrá-la, revelaram algo surpreendente: um martelo parcialmente incrustado na pedra. A controvérsia começou quando alguns alegaram que a rocha ao redor teria centenas de milhões de anos. Se isso fosse verdadeiro, estaríamos falando de uma ferramenta humana em uma época anterior aos próprios dinossauros. Mas a ciência tradicional apresenta outra explicação. Concreções minerais podem se formar ao redor de objetos em períodos relativamente curtos, criando a ilusão de grande antiguidade. Então, o que temos aqui? Um erro de interpretação geológica? Ou um caso clássico de sensacionalismo envolvendo um objeto comum? Independentemente da explicação, o London Hammer se tornou um símbolo do debate entre evidência científica e interpretações extraordinárias. E ele nos lembra de algo importante: nem todo mistério é necessariamente uma revolução histórica.
Às vezes, é apenas uma questão de contexto. O que nos leva à próxima descoberta. Na segunda metade do século XX, trabalhadores encontraram pequenas esferas metálicas com sulcos paralelos perfeitamente retos, em depósitos de pirofilita estimados em até 2,8 bilhões de anos. Elas ficaram conhecidas como esferas de Klerksdorp. O detalhe que transformou essas esferas em um mistério mundial não foi apenas o formato, foi o contexto geológico. E aqui surge a pergunta inevitável: como algo aparentemente simétrico e trabalhado poderia existir em uma camada tão antiga? Alguns defensores de hipóteses alternativas sugerem que isso poderia indicar atividade inteligente extremamente antiga, uma civilização pré-histórica desconhecida. Mas antes de saltarmos para conclusões dramáticas, precisamos considerar a explicação científica. Geólogos afirmam que as esferas são concreções naturais formadas por processos de sedimentação e cristalização ao longo de milhões de anos. Os sulcos seriam resultado de pressões geológicas específicas e padrões naturais de fratura. E a tal ponto mais fascinante: nosso cérebro é programado para reconhecer intenção em padrões. Quando vemos linhas paralelas, assumimos design. Quando vemos simetria, assumimos fabricação. Mas a natureza também cria padrões incrivelmente precisos. Então, talvez o verdadeiro mistério não esteja nas esferas, mas na nossa tendência de atribuir propósito onde pode existir apenas processo natural. Ainda assim, o fato de elas continuarem sendo debatidas mostra como pequenos objetos podem provocar grandes questionamentos. E isso nos leva ao próximo artefato, que mexe não apenas com a geologia, mas com a própria história da navegação mundial. Em 1929, durante reorganizações no Palácio Topkapi, em Istambul, um fragmento de mapa chamou a atenção dos historiadores. Ele havia sido desenhado em 1513 por um almirante otomano chamado Piri Reis. O documento ficou conhecido como Mapa de Piri Reis. À primeira vista, parecia apenas um mapa antigo mostrando partes da Europa, África e América do Sul. Mas então surgiu uma interpretação controversa. Alguns pesquisadores afirmaram que uma das regiões desenhadas na parte inferior do mapa poderia representar a costa da Antártica, séculos antes de sua descoberta oficial em 1820. E não apenas isso. Segundo essa hipótese, o mapa mostraria a Antártica sem gelo. Se isso fosse verdade, implicaria que alguém mapeou o continente milhares de anos atrás, antes da última era glacial. Percebe o tamanho da implicação? Isso sugeriria a existência de mapas extremamente antigos, possivelmente baseados em uma civilização com conhecimentos avançados de navegação e cartografia. Mas aqui entra a análise crítica. Historiadores tradicionais argumentam que o suposto desenho da Antártica provavelmente representa apenas uma extensão imprecisa da América do Sul, algo comum em mapas do século XVI, quando as proporções ainda eram mal compreendidas. Além disso, o próprio Piri Reis escreveu anotações no mapa, afirmando que utilizou fontes portuguesas e árabes anteriores, além de mapas atribuídos a Cristóvão Colombo. Ou seja, ele compilou conhecimentos existentes. Então estamos diante de um mapa que prova conhecimento perdido, ou de uma interpretação moderna aplicada a uma cartografia imprecisa. O mais interessante é que esse debate revela algo profundo. Às vezes, o mistério não está no objeto em si, está na forma como interpretamos suas imperfeições. E talvez o maior fascínio do mapa de Piri Reis não seja provar algo extraordinário, mas nos lembrar que o conhecimento humano sempre foi construído sobre camadas de informações anteriores, algumas preservadas, outras perdidas, e algumas, talvez mal compreendidas. E para encerrar o vídeo, um dos casos mais polêmicos já registrado. Imagine encontrar pedras antigas, gravadas com imagens que parecem mostrar humanos convivendo com dinossauros. Sim, dinossauros. Foi exatamente isso que começou a surgir na década de 1960, na região de Ica, no Peru. Essas pedras ficaram conhecidas como Pedras de Ica. Elas são seixos de andesito, com gravações que retratam cenas extremamente incomuns. Pessoas usando telescópios, realizando cirurgias complexas, mapas detalhados e, o mais controverso de tudo, interagindo com criaturas que se parecem muito com dinossauros.
Se fossem autênticas, isso teria implicações gigantescas. Porque, segundo a ciência, os dinossauros foram extintos há cerca de 65 milhões de anos, muito antes do surgimento dos humanos. Então, como explicar essas imagens? Alguns defensores argumentam que as pedras seriam evidência de conhecimento perdido, talvez herdado de uma civilização extremamente antiga. Outros sugerem algo ainda mais ousado, que humanos e dinossauros teriam coexistido. Mas aqui entra a parte crítica da história. Investigações posteriores revelaram que muitos agricultores locais admitiram ter produzido as pedras para vendê-las a colecionadores e turistas. Algumas análises mostraram que as gravações não apresentavam sinais de erosão compatíveis com grande antiguidade, ou seja, há fortes indícios de falsificação. Mas a história não termina aí. O médico peruano Javier Cabrera, que reuniu milhares dessas pedras em uma coleção particular, defendia que eram autênticas e representavam uma biblioteca lítica de uma civilização perdida. E mesmo com evidências apontando para a fraude, o caso continua sendo citado até hoje como exemplo de artefato fora do tempo. E aqui está o ponto mais interessante desse caso. Ele revela algo profundo sobre nós. Nós queremos que certos mistérios sejam verdadeiros. Queremos acreditar que existe algo escondido, algo revolucionário, algo que mude tudo o que sabemos. Mas o caso das pedras de Ica também mostra como é fácil o desejo por mistério superar o rigor científico. E isso nos leva a uma reflexão importante. Quando encontramos algo que parece impossível, devemos nos perguntar: estamos diante de uma descoberta extraordinária? Ou estamos projetando nossas próprias expectativas sobre o passado? No fim das contas, todos esses artefatos nos levam à mesma reflexão. Quando algo parece impossível, precisamos escolher como reagir. Podemos aceitar qualquer explicação extraordinária, ou podemos investigar com curiosidade e pensamento crítico. O mistério faz parte da história. A dúvida impulsiona descobertas. Mas é o equilíbrio entre fascínio e razão que realmente nos aproxima da verdade. Talvez o passado ainda esconda segredos, ou talvez ele apenas nos desafie a fazer perguntas melhores. Agora me conta aqui nos comentários, qual desses casos mais te intrigou? Se esse vídeo despertou sua curiosidade e você quer continuar explorando mistérios que desafiam tudo o que achamos saber, se inscreva no canal e ative as notificações, porque o próximo vídeo pode ser ainda mais surpreendente.